na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Deus, com oração. Senhor meu Deus, papai querido, papai amado, nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque aqui nós estamos, Pai. Te pedimos, Senhor meu Deus, que o Senhor venha abençoar, Pai, cada um que está vindo a pé, aquele que está vindo de carro, de ônibus, que o Senhor Jesus, Pai, possa trazer, Pai, debaixo das tuas mãos santas e poderosas. Pai, abençoa, Senhor meu Deus, papai querido, papai amado, esses momentos, Pai, a qual nós vamos estar na tua presença, Pai, que o Senhor Jesus possa estar abençoando os louvores, Pai, que o Senhor Jesus possa estar abençoando, Pai, o teu filho, Pai, que estará trazendo, meu Deus, o estudo, Pai, para nós, meu Deus, que nós possamos, Pai, aprendermos mais, Senhor, meu Deus, da tua palavra, Pai, que nós possamos, Senhor, meu Deus, estarmos, Pai, com nossos corações abertos, Pai, para entender, Pai, aquilo que o Senhor quer passar para nós, Pai. Abençoa, Senhor Jesus, o vizinho da esquerda, da direita, da frente, de trás. Abençoa, Pai, cada um, Pai, que passar por essas calçadas, Pai, que ouvir, Senhor Jesus, a tua voz, Pai, que possa entrar, meu Deus, e fazer, Senhor Jesus, aquilo, Pai, que o Senhor quer fazer para o coração de cada um. Ó, Senhor, meu Deus, Pai, abençoa aquele que está fraco, Pai, aquele, Senhor, meu Deus, que necessita de Ti, Pai. O Senhor é força, Pai, o Senhor, Pai, é aquele, Pai, que estende a mão, Senhor, meu Deus, e ajuda, Pai, os necessitados. Por isso nós te pedimos, Pai, que o Senhor vai de encontro a essas vidas, Pai, aquele que está perdido, Pai, que o Senhor Jesus possa ser a luz, aquele filho, Pai, que está nas drogas, Pai, que o Senhor Jesus, Pai, possa estar, meu Deus, arrancando, Senhor, meu Deus, e dando livramento. Ó, Pai, que o Senhor Jesus, Pai, possa estar abençoando, Pai, os atalaias, Pai, que possam, meu Deus, ir de encontro para essas vidas, meu Deus, e possam estar, meu Deus, pregando a tua palavra. Ó, Senhor, meu Deus, só certeza que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos estar louvando a Deus o 418. Sou um soldado de Jesus e servo do Senhor, não temerei levar a cruz, sofrendo grande dor. Depois da batalha me coroará, Deus me coroará, Deus me coroará. Depois da batalha me coroará na celestial mansão. Lá verei o meu rei e
O 525. Aleluia. Glória a Deus. 525. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostra cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória
Nós temos um versículo aqui, abra suas Bíblias em Atos capítulo 1, versículo 8. Esse versículo é a base exatamente da nossa necessidade. Amém? Vamos ler juntos? Vamos recitar juntos esse texto. Glória a Deus. Atos capítulo 1, versículo 8. 1:8. 1:8. Vamos dizer juntos? Aleluia. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém, irmão? Pode sentar? Tu és maravilhoso. O Glória. Espírito Santo, como está escrito aqui no livro de João, né? Quando você lê João, no capítulo de número 14, a partir do versículo 16, Aleluia. Jesus esteve 33 anos aqui, não é? Mas 3 anos e 6 meses ele se dedicou a ensinar os seus discípulos, não é? Se manifestou ao mundo quando tinha 30 anos. Então começou ele a se manifestar e instruir, não é? Os seus discípulos e o povo. Então aqui no 16 diz assim, ele promete que ele iria para o Pai. Ele diz que rogarei ao Pai e ele nos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós.
Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não viverá, mas vós vivereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei, me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O Senhor, enquanto esteve aqui, ele era o mestre, tanto que ele era chamado de Rabi, não é? Os rabinos eram os mestres que cada rabino tinha os seus discípulos. É muito interessante que naquela ocasião, hoje nós temos seminários, né? As pessoas se reúnem, os mestres, os alunos seguiam ele, as lições eram dadas sendo, vamos dizer assim, eles realizavam e ensinavam. Por isso que Lucas diz, Jesus começou a ensinar fazendo, não é? Então ele fazia a obra e mostrava como é que eles tinham de fazer. É um exemplo para nós, para também termos essa prática, ensinar fazendo. Amém? Então, queridos, hoje nós vamos começar a falar sobre o Espírito Santo. Bom, a primeira profecia sobre o Espírito Santo está no livro de Joel, não é? Joel foi o profeta usado, está lá no capítulo 2 de Joel, versículo 28, nós vamos ver, eu vou ler com os irmãos, Joel, no capítulo 2, aqui nós já começamos a ter base para o nosso assunto que nós vamos estar falando. Depois dos profetas maiores, Joel faz parte dos profetas menores, não é? Então a gente vai passando, vai passar Oséias, não é? Depois de Oséias, aí já vem Joel. Joel no capítulo 2, no versículo de número 28, nós vamos ver aqui que o título é Promessa da Efusão do Espírito. Não vamos esquecer que quando na Bíblia nós lemos Espírito com letra maiúscula, Espírito começando com letra maiúscula, se refere ao Espírito Santo. Quando for o nosso Espírito, a letra é minúscula. Tome cuidado, sempre assim. Então vamos lá. E há de ser que depois derramarei do meu Espírito, veja que a letra é maiúscula, começa. Do meu Espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. E os vossos mancebos terão visões. Também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. E aí nós vamos perceber que daqui em diante, aí nós vamos dizer assim, pastor, mas não aconteceu tudo que está neste versículo. De fato, e isso é que eu vou estar começando a mostrar para vocês hoje. Porque a pergunta começa assim: a profecia de Joel cumpriu-se no dia de Pentecostes? Aí nós vamos responder, em parte sim, mas ela não cumpriu totalmente, e eu vou explicar a vocês por quê. Amém? E eu começo, sem dúvida, se Atos 2 é o cumprimento da profecia de Joel, segundo considerado, Pedro diz, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel.
Porque o próprio Pedro, quando fala da descida do Espírito Santo, ele menciona Joel, porque de fato em parte houve esse cumprimento. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Vamos aprender aqui um ponto. Todos os reis, sacerdotes e profetas, eles tinham o Espírito Santo, mas o Espírito Santo só era dado para aqueles homens que tinham funções específicas. Sobre o povo não era derramado. Mas a promessa é agora, na descida do Espírito Santo, como aconteceu, aí veio sobre todos. Vocês se lembram quantos crentes que receberam a recomendação para ficar? Está lá no Lucas. Vamos lá, Lucas 24, 49. Nós vamos ver que Jesus vai dar aqui uma ordem para os seus discípulos. Vamos ver se alguém diz quantos discípulos o Senhor Jesus tinha quando ele disse essa palavra em Lucas capítulo 24, 49. Quantos discípulos eram? Deixa eu ver se alguém me lembra aí. Eram mais de 500. Está lá em 15 de 1 Coríntios. Mais de 500, eles eram mais de 500. Mas que estavam lá buscando a batismo do Espírito Santo, só tinham quantos? 120. Lá buscando o Espírito Santo, só tinham 120 crentes. Mas vamos lá, essa palavra foi dirigida, está aqui em Lucas 24, 40, diz: e alguns que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim mesmo, né? Como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele disse: honestos e táticos de coração. Aqui o Senhor vai começar a falar com eles. Espera aí. Vai começar a falar com eles. Aqui está contando a história dos 2 discípulos, né? Mas aqui o Senhor vai mandar que eles fiquem. Está lá mais adiante, para a gente ganhar tempo, né? Bom, vamos lá. Esse aqui eu quero ver o texto que ele vai falar. Ficar em Jerusalém até que nós sejamos revestidos. Não é? Jesus vai aqui, é nesse finalzinho que ele vai dar essa instrução. Deixa eu pegar aqui quando ele fala que ele ficasse em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. Mas ele diz aqui em Lucas, eu não estou achando agora. Está aqui, é o verso de número 49. É o verso 49, né? E ele sobre vós envia a promessa do meu Pai: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aqui, essa palavra foi dirigida a mais de 500, porque ele apareceu aos seus discípulos. Exatamente foi o que fortaleceu eles, foi vê-lo ressuscitado. Né? Eles viram Jesus sendo morto, o estado que ele ficou em estado de deformidade. Se alguém olhasse para Jesus no Calvário, o rosto dele estava, os olhos esbugalhados. Aí você não perguntar, mas pastor, só estava lá sobre isso tudo? É muito simples. Se vocês pegam uma pessoa que é espancada no rosto, já viu quando alguém é espancado no rosto? E espancaram Jesus no rosto, bateram com pau no rosto de Jesus. Como é que o rosto dele ficou? Já viu uma pessoa que recebe pancada no rosto, com os olhos esbugalhados, tudo inchado, o rosto dele está. Por isso que diz que as pessoas desviavam. Tinha 3 homens crucificados, mas ninguém fixava os olhos de Jesus. Porque quando olhava para ele, tinha aquela má impressão. Você não aguenta olhar o rosto desfigurado assim. E ele ficou assim, não é? Essa é uma das marcas do seu sacrifício em nosso favor. Agora vejam bem, não é? Então eles viram Jesus deformado, ensanguentado, furado, não é? Jesus ficou num estado deplorável, isso. E de repente Jesus ressurge. Como é que Jesus ressurgiu? Ressurgiu perfeito. A única marca que ficou nela foi o furo aqui na parte do corpo que eles furaram com a espada e os furos das mãos. Dizem os estudiosos que ele voltará para buscar a sua igreja com aqueles furos, eu não sei. Né? Eu acho que ele não precisa mais ter aqueles furos, mas se tiver,
glorificado seja o nome dele, né? O fato é que ele levou sobre ele a nossa carga, os nossos pecados. Ele tinha que fazer a nossa ligação com Deus, porque o grande problema da humanidade é estar afastada de Deus, não é? Porque Deus fez o homem para ter comunhão com ele, mas o homem não entende isso. Por isso que quando nós nos convertemos, aceitamos Jesus, o Espírito Santo passa a morar dentro da gente, a gente olha para trás e diz: meu Deus, como é que eu fui viver tanto tempo afastado de Deus? Porque nós valorizamos quando nós vemos a grandeza que é a comunhão que nós estamos com o Senhor. Não é isso? Então aqueles 500 e alguns crentes, vocês têm dúvida que era 500 aí? Quem tem? Vamos ver? Vamos lá, 1 Coríntios, já que é doutrina, vamos lá, 1 Coríntios 15. É melhor, pastor, deixa eu ler. Melhor ler, né? 1 Coríntios 15. Vai falar da ressurreição. Capítulo 5 e 6 diz assim: foi visto por servas, eu estou lendo 1 Coríntios 15 e 6. Depois foi visto por serva e por mais de 500 irmãos. Olha, por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. É só para mostrar a vocês que o pastor está embasado nas Escrituras, e é muito bom vocês também estarem. O pastor está ministrando com a Bíblia aberta. O pastor citou o texto, deixa eu conferir. Porque quando nós conferimos na Bíblia, o que acontece? Aquilo fixa, né? Ah, o pastor falou, mas eu examinei, eu sou meio bereano. Vocês já viram que a gente fala sobre os bereanos? Os apóstolos pregavam e eles examinavam as Escrituras para ver se as coisas eram assim. É muito importante o irmão abrir a sua Bíblia, é dessa maneira que a gente estuda. Quando você estudava no colégio, aqui tem quem estude aí, em faculdade inclusive, não é? Com certeza vocês recebem muita encomenda de livro, vão comigo tal, você vai estudar, etc. E você tem que pegar e ler. E quando o professor ministra, vocês ficam muito atentos, porque vocês precisam do conhecimento, não é? Então assim deve ser na igreja também. Ficar como Maria, né? Diz que Maria, assentada, aquedada, ouvir o Senhor. O que quer dizer aquedado? Concentrado, não é? Prestando atenção para valer o que está sendo dito. Às vezes nós nos distraímos, né? A pessoa fica mais fixo quando está vendo no entretenimento alguma coisa que agrada. Pois que esses momentos doutrinários, o momento de pregação, do estudo bíblico, você também fique atento. Porque aqui você está recebendo a palavra que dá vida. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. E quando você vai lá para Hebreus, capítulo 10, versículo 38, o Escritor diz assim: o meu justo viverá pela fé. Não é isso? E se você pegar Hebreus, capítulo 11, versículo 6, aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e é galardoador daquele que o busca. Vocês têm que estar captando esses textos, esses versos, que é isso que vai dar vida a vocês, não é? Às vezes você é capaz de dizer o nome de todos os jogadores de futebol que você torce, né? O time que você torce, de algum entretenimento que você tem, e chega nos assuntos bíblicos, você está tão assim, distraído, né? Não sei, o pastor pregou, a mensagem foi boa. Onde ele pregou? Sabe que eu não me lembro? Nem qual foi o assunto, eu também não me lembro, mas a mensagem foi boa. Que mensagem tão boa foi que você não guardou nada do que foi dito? E aí, corremos o risco que está em Mateus capítulo 13, não é? A semente semeada no caminho, depois é interpretada. É aquela palavra que a gente prega e você não guarda no coração, Satanás dá um jeito de apagar e você não é edificado. Quer ser edificado? Fica prestando atenção na palavra. Amém? Então está aqui, 500, mais de 500 irmãos. Mas como nós vemos ali em Atos, os que estavam presentes na descida do Espírito Santo, vamos dizer juntos? Eram 120 irmãos. Onde estavam os outros quase 500? Ocupados.
a gente percebe que tem pessoas ocupadas. Tem pessoas que não estão aqui hoje porque estão ocupadas. Ocupadas em casa com coisas pessoais. Mas amanhã vai levantar de manhã e vai trabalhar. Se tiver alguma coisa, não vai ficar em casa. Agora, Deus está olhando isso, está avaliando como você avalia as coisas de Deus. Então é importante ouvir a palavra. E por que você acha que é tão importante e não está aqui? Devia estar, não é verdade? Mas não vão vocês terem chamado a atenção pelos ausentes. Estou só fazendo uma referência. Amém, queridos? Então está aqui, não é? Aí quando nós vamos para o capítulo 1, versículo 8 do versículo, mas recebereis, vamos dizer juntos? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que é de vir sobre vós. Agora preste atenção, para você ser testemunha do Senhor, você tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Porque sozinho, vazio, você vai ficar acanhado, o inimigo vai usar os adversários, os ímpios te atacam e você não tem nem como contra-atacar. Porque quando Satanás atacou Jesus no deserto, Jesus dizia, mas também está escrito. Às vezes o ímpio cita a Bíblia para você, e você deve estar tão assim, informado das Escrituras, que você disser, mas também está escrito, né? Ele cita uma parte e omite a outra, e você pega e cita todas as Escrituras para ajudar. Amém? Mas como nós dissemos, a profecia de Joel não se cumpriu toda. Aí você pode me perguntar, e quando, pastor, essa descida do Espírito Santo vai poder se completar? Eu digo para vocês, quem tem aquele meu livro, Escatologia do Apocalipse, que vai levar também da igreja, ali a gente, vamos dizer assim, destrincha bem esse assunto, né? Porque o Espírito Santo, quando a igreja, o Espírito Santo veio para ser o consolador da igreja, amém? Está certo isso? Ele veio por causa da igreja. E quando a igreja for arrebatada, o que vai acontecer com o Espírito Santo? Ele vai com a igreja. Ele vai com a igreja. Só Deus que resiste até que pelo meio seja tirado. Ele vai, mas eu quero dizer para vocês que o Espírito Santo é Deus. Isso é uma forma de missão. Porque o Espírito Santo está em todos os lugares, ao mesmo tempo, não tem como você separar ele disso. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Os três, Pai, Filho e Espírito Santo, é um Deus que tem todos, não é? Esses três caras. Então não tem como ele não estar presente. Mas missão que ele tinha, que veio para a igreja, ele sobe para a igreja. Mas ele volta, sabe por quê? Porque os judeus, por isso que eu disse, no meu livro você tem, os judeus se converterão a Cristo. Está na Bíblia, eles vão se converter. Eles não aceitaram, porque eles, como nação, para eles o Messias ainda está vindo, eles estão esperando o Messias. E Jesus foi quem disse, né? Eu vim em nome do meu Pai, vocês não me receberam. Se outro vier em seu próprio nome, a esse vocês vão receber. E a maioria dos estudiosos interpretam e entendem, e eu não vou negar que eu também entendo, que aqui é referente ao anticristo, que a Bíblia diz, está lá no capítulo 9 ou 7, agora não recordo de Daniel, é o 9, 27. Eu vou falando e vou lendo, porque agora a memória está um pouquinho fraca. Então deixa eu ver. Eu disse capítulo 9, né? Daniel 9, 27. Só para a gente falar e ler, né? Eu disse 9, 27. Vamos ver o que diz 9, 27. Aqui diz assim: e ele fará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. O que está determinado será derramado sobre o assolador.
aqui não se trata de pensamento. A Bíblia aqui está se referindo ao anticristo. Quando diz que eles farão, é que eles farão o conselho, porque eles estão esperando o Messias. E o anticristo, eu vou fazer uma pergunta: por que é anticristo? Por que não é anti-Jesus? Não é Jesus Cristo? Por que é anticristo? Isso me chama a atenção de vocês, né? Porque ele é contra a unção. Cristo quer dizer ungido. Jesus é o nome. Cristo é ungido. Cristo quer dizer Messias. Né? Por isso que ele é anti. Ele vem como se fosse. Né? Quando a gente vê o primeiro cavalo branco do Apocalipse, que saiu vencedor, o que vocês entendem ali como aquele primeiro cavalo branco? Que sabe? Cavalo branco, cuidado com a coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Aí você diz: assim, é Jesus. Não é Jesus, não. Ali é o anticristo. Ali é o anticristo. Mas Jesus virá montado num cavalo, só que vai ter na coxa o Espírito fiel e verdadeiro. E quando ele vier, ele não vem sozinho, ele vem com a igreja. Porque a igreja sobe no arrebatamento, e vai ter uma grande festa no céu. 7 anos de bodas do Cordeiro. A nação judia não participará, porque é uma festa da igreja. Por isso que o texto diz: e ele, aqui se referindo ao Assolador, eu vou ler o 26. Depois das 62 semanas, será tirado o Messias. Aqui está falando da morte de Jesus. E não será mais. Agora vem aqui: e o povo do príncipe, olha, eu estou lendo 26, hein? E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerras determinadas assolações. Aqui 26 e 27 se refere ao anticristo. Veja o que ele vem fazendo: destruição. Ele vem pregando paz, porque ele vai conquistar as pessoas. Olha que o mundo está procurando uma moeda única, procurando conciliação, paz. Olha como é que o mundo quer. Pois vai surgir um homem satisfazendo. Outra coisa, para quem gosta de ver os milagres, ele virá fazendo milagres extraordinários. Então você precisa de estar no milagre que Jesus faz, mas aqui na palavra. E para você estar na palavra, você tem que conhecê-la. E para você conhecê-la, você tem que lê-la e também praticá-la, porque é o Espírito Santo está com você para te ajudar você a entendê-la, porque ele ensinará todas as coisas. O Espírito Santo é o mestre por excelência. Daí a necessidade de você buscar ser cheio do Espírito Santo, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas o que? Enchei-vos do Espírito Santo. Por isso é que os crentes tiveram que ficar esperando esse enchimento, porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa discussão que acontece dentro das igrejas, confusão, divisão, são dedos de Satanás que para tirar de nós a visão do Senhor. E o Senhor deixou claro: toda casa dividida não fica em pé, todo reino dividido não subsiste. E se há um trabalho adversário fazer isso, os crentes divididos, criando casa, ao invés de estar buscando se encher do Espírito Santo para ser um instrumento nas mãos de Deus, para levar a libertação para as vidas, ele está fazendo confusão, está trabalhando para Satanás, porque ele que veio roubar, matar e destruir. Mas graças a Deus que nós estamos com Jesus. O que é que Jesus diz? Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Amém, irmão? Então precisamos ser cheios de Espírito Santo. Ele é o mestre, ele ensina, né? Ele, além de ensinar, e na hora que você está pregando, o Espírito Santo começa a trazer para você. Aí você começa a lembrar, você começa a citar, e aí é o Espírito Santo que está falando. Muito interessante o capítulo 13 de Atos, né? Que lá eles estavam reunidos
autoridades e tudo, aí aparece uma palavra assim, e disse o Espírito Santo. O Espírito Santo disse. Mas como é que o Espírito Santo disse? Ele usou alguém. Ele usou alguém. Ele usa alguém. Mas o alguém não é nada. Para que falar o nome de alguém? E o Espírito Santo do Senhor falou. Separa, né, Paulo e a Barnabé, para a obra que eu tenho chamado. Queridos, o Espírito Santo. Ele é o outro consolador. Diga, o Espírito Santo. É o outro consolador. Ele vem para ficar com a igreja, ele ficará para sempre. Não é? Acompanha, ajuda. Você está se sentindo fraco? Clama a ele. Agora tem uma recomendação: não entristeçais o Espírito Santo, com o qual está selado para o dia da redenção. Então, você tem que estar muito atento, muito vigilante, não é? O que entristece o Espírito Santo? É todo o estudo que nós demos até a última terça-feira que eu estive aqui. O que entristece o Espírito Santo? É você deixar as coisas de Deus e se entregar aos prazeres da carne. Tem crente que é crente na igreja só domingo. Se procurar em segunda-feira, tem nada de crente. Se procurar no trabalho, não tem nada de crente. E se alguém chegar, não diga que eu sou crente aqui, não, meu irmão. Olha aí. Você está com vergonha, Senhor? Não esqueça do que Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim diante desta geração adulterada, eu me envergonharei dele diante do Pai e dos anjos. Mas tem crente que ninguém sabe que é crente. Você é crente, a gente sabia. Você bebe com a gente bebe na cerveja, você bebe. Mas acontece que a gente tem que se fazer de fraco. Ele dá até uma desculpa. A gente tem que fazer de fraco para ganhar os fracos. Ele não está ganhando fraco nenhum. Ele está se derrotando e afundando os pés na lama. Porque o que ele tem que ser está na palavra. Seja um luzeiro no meio de uma geração que está em trevas. E esse luzeiro aí, você está revestido do conhecimento das coisas de Deus. E quando você está assim, aleluia, aonde você passa, você irradia o conhecimento do Senhor. Porque você é honesto, você não fala palavrão, você não mente, você compra e paga. Essa história de crente cheio de Espírito Santo, mas não paga as dívidas, só vive dando. Meu irmão, você precisa despertar, meu irmão, se liberta disso. Não é? Porque a Bíblia é muito clara, está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 16, que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Precisamos de ter uma vida. Como é que você é com a tua vizinha? Às vezes uma vizinha chega desesperada, precisando de socorro, e o crente está conversando sobre novela. Fulano, não liga não, todo mundo assim, é uma pandemia. Que pandemia, meu irmão? Deixa a pandemia para lá. A pessoa vem buscar um socorro, ajuda, mostra o caminho. Você serve um Deus vivo, um Deus presente, só que Ele tem que estar na tua vida, e Ele quer estar, e Ele vai estar através do Espírito Santo. Amém? Mas deixa eu dar sequência aqui do que anotei, né? Na Bíblia nós encontramos profecias que já se cumpriram e outras que se cumprirão, e outras que se cumpriram parcialmente. Quer dizer, uma profecia que se cumpriu parcialmente é a descida do Espírito Santo. Porque quando você vê sobre a descida do Espírito Santo, o céu, a lua, essas coisas nos conhecemos. Mas quando os judeus se converterem, a coisa é muito séria. Porque eles vão se converter já no final da grande tribulação. Ali eles vão, porque eles vão aceitar, não é como está aqui. E ele fala um firme concerto com muitos por uma semana. Quando a Bíblia aqui fala em semana, é semana de anos. Quando fala em 7 semanas, são de fato 7 anos. Porque a tribulação está prevista desde que o anticristo assumiu o governo, não é? Começará o 7º ano. Aí nós vamos entender que nós vamos sair da dispensação da graça e vamos entrar na dispensação, não é, final, é a última. A grande tribulação vai ser a dispensação final.
Não é? Então, nessa dispensação, nos primeiros 3 anos e meio, vai encantar todo mundo. Vai todo mundo achar que ele é a resposta de Deus para todo mundo. Só que eles estarão bem separados, porque há pessoas que querem buscar solução para os seus problemas, paz para si. Por isso que lá em Tessalonicenses, quando ele disser paz e segurança, lhes sobrevirão a destruição. Não é? Porque não existe paz sem o príncipe da paz. Não existe segurança sem aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Mas eles estarão enganados. E enganados, eles vão se destruir. Não é? E aí eu continuo aqui, parcialmente. Há outras passagens da Bíblia, como a de Joel, que são apresentadas, mas por terem um cumprimento ainda parcial, que é o que eu estou dizendo. Um exemplo é quando o Senhor Jesus abre os livros de Isaías para ler na sinagoga, que está escrito lá em Lucas 4, 17 a 21, eu leio. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, e pregar liberdade aos cativos, e restauração de vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. O Senhor abriu na sinagoga, ele estava lá, ele era conhecido e respeitado como rabino, não é? Deram a ele, leu. Quando ele terminou de ler, fechou o livro e entregou ao homem que estava lá. E cerrado o livro, tornando Adão, o ministro assentou-se, e os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer: hoje ele teve coragem, não podia deixar de ter, mas todos se assustaram. Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Aqui criou um tumulto. Hoje quem é ele para dizer que essa escritura cumpriu, mas tinha se cumprido. Naquele momento, ele vinha como servo humilde. Como é que Jesus veio? Está lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. O conselho em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se, tomou a forma de servo, fez-se semelhante aos homens e vai por aí. Mas a continuação da profecia fala da vida como juiz e vingador para estabelecer o seu reino milenial, que é assunto do restante da profecia. Aqui nós estamos mostrando exatamente o cumprimento parcial de uma profecia. Senão a gente vai ficar assim meio confuso. Mas pastor, como é que pode isso? Mas é isso mesmo que aconteceu, né? Mas vamos lá. Se reparar na profecia de Isaías, verá que Jesus parou antes de completar o texto, pois a conclusão de Isaías é: o dia da vingança do nosso Deus. Hoje as pessoas zombam de Deus, zombam da igreja de Deus. Vai ter um momento do acerto de conta. Agora é hora de você. Eu preguei outro dia como é que Deus busca o homem. Eu falei acho que aqui, né? Ele busca primeiro o seu grande amor, depois da sua bondade, depois da sua misericórdia, depois da sua longanimidade. Olha, 4, não é, expressões de como Deus busca o homem. Agora tem a quinta. Se você não aproveitar o amor, nem a bondade, nem a misericórdia, nem a longanimidade, você vai enfrentar a justiça de Deus. E o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus, ele vem como ele está, vingador. Porque aí aqueles que não aproveitaram essas 4, ele está aí, a porta da graça está aberta, ele está convidando, a igreja está pregando, o povo está sofrendo, mas continua falando de Jesus. E o povo olha, e até tem crente que está zombando: você é um fanático, eu sou crente, mas lá eu faço. Pode continuar fazendo, não é verdade? Porque é muito crente que estão tudo no inferno, com remorso. Vocês sabiam que no inferno tem ninguém arrependido? Pastor, às vezes dá uma estirada assim, mas eu vou explicar. Por que não tem arrependido? Porque arrependimento quer dizer mudar de direção. O arrependimento é para quem vai ter uma nova chance. Agora eu pergunto, lá no inferno, quem é que vai ter uma nova chance? Ninguém. Lá é só remorso. Por quê? Porque eu não fiz. Está lá o rico na parábola contada, do rico Lázaro.
Senhor, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo e refresque a língua. Olha o desespero de quem está no inferno. Senhor, eu tenho 5 irmãos. Todas as respostas que ele recebeu foi não, não e não. Por quê? A oração do inferno não é respondida. Lá não tem jeito. Foi para lá, o destino está fechado. Aliás, quando fechamos os olhos, o nosso destino está fechado. Não terá uma segunda oportunidade. Mas fulano, Beltrano e Ciclano falou. Fulano, Beltrano e Ciclano, fale o que quiser. Mas a Bíblia é muito clara. Aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crer será condenado. Não há uma segunda chamada. Está lá no capítulo 10 de Hebreus, a partir do versículo 26. Se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido conhecimento da verdade, não resta sacrifício pelo pecado. Mas, o que vai restar para essa vida, né? É cair nas mãos de um Deus vivo. Ele diz: o rei da coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Imagine, não tem jeito, irmãos. Olha para esse povo que está lá, tem pastor, lá tem evangelista, lá tem profeta, tem profetisa, porque pastor, profeta, evangelista, profetisa, não é entrada no céu, mas uma vida, aquilo que Jesus disse, nem todo que me diz. Senhor, Senhor. Mateus 7,1 entrará no reino de Deus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Foi muito bom nós estarmos lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Olhe, se é que Jesus Cristo está embora. Esse versículo é muito interessante. Vamos ler, abre. Eu disse 2 Coríntios 13, eu disse 13, 5, né? Vamos lá. 2 Coríntios 13, 5, ó. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Jesus Cristo está em você. Eu vou concluir. Se não é que já estáis reprovados. Pastor, mas o salvo é salvo eternamente, claro. O salvo é salvo eternamente. O problema é saber ser salvo. Se ele é salvo, ele não tem prazer mais no pecado. Porque ele tem o Espírito Santo que mora dentro dele. E o Espírito Santo vai estar sempre te alertando. Quando a gente começa a descamar um pouquinho, começa a sentir aquela dor de opa, deixa eu ir nos pés do Senhor. Preciso me revestir do Senhor e da força do seu poder. Porque se não fizer isso, pastor, mas Deus é bom, não vai mandar ninguém para o inferno, não. Não. Ele não vai mandar, não, ele quer tirar. Ele quer tirar o sacrifício dele, o preço que ele pagou para te tirar do inferno. Porque para o inferno está todo mundo dele. Você já nasce com destino do inferno. Ninguém nasce com destino do céu. Essa história de que existe os predestinados. Nasceu para predestinado, vai ser salvo de qualquer maneira. Desculpa, eu não compartilho dessa ideia. Eu não compartilho porque Jesus foi contundente. Ele disse que crê. Porque se eu pregar que o salvo já está salvo, eu vou fazer que eu não vou ter que pregar. Eu só me conservar para entrar. O salvo vai ser salvo mesmo. O salvo vai ser salvo se você lhe abrir a porta do céu. Por isso que o Senhor disse para Pedro: vou dar a você a chave do reino de Deus. E aquele que você abrir e aquele que você fechar. Como é que eu posso fechar o reino de Deus para alguém? Se eu não pregar, eu estou fechando. Mas se eu pregar, eu estou abrindo. Então aí está a grande necessidade de nós pregarmos o Evangelho. Lá no capítulo 3 de Eclesiastes diz assim: há um tempo determinado para cada coisa debaixo do céu. Mas quando a gente lê lá em 2 Timóteo, diz assim: pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo. Você está conversando? Fala de Jesus. Fala dessa coisa, Jesus não. Rapaz, mas aí está. Ele é o único caminho, ele é a única verdade, ele é a única vida, ele é o único que pode te salvar, ele é o único
que pode levar para o Pai. Eu disse ele, 14:6 de João, eu sou o a Verdade. e a Vida. ninguém, olha só, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E ele está de braços abertos, convidando as pessoas. Não é isso? E daí a nossa necessidade de sermos contundentes nesse mistério, né? E edificarão lugares antigamente assolados, restaurarão os anteriormente destruídos, renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Está Isaías 6, 1 e 2 final. Para entender a profecia de Joel, nós estamos falando do cumprimento parcial da profecia de Joel, mencionada na passagem de Atos 2, é preciso lembrar 3 coisas. Primeiro, Deus tem 2 povos, um terreno, Israel, e um celestial, é a igreja. Sabia que vocês são o outro povo de Deus? Porque Israel é o povo de Deus, porque os dons e as vocações do Senhor são sem arrependimento, e eles vão se converter. Quando eles virem que de fato o anticristo não é Messias coisa nenhuma, o que eles vão fazer? Eles vão procurar o Senhor, eles vão clamar. E sabe o que o Senhor vai fazer? Vai atender. Vai atender. Porque o Senhor diz: não me vereis até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Quando eles clamarem, oh irmão, isso é muito forte. Eles vão clamar, Jesus vai descer, só que Jesus não desce sozinho, pastor Luiz, ele desce para a igreja. Aí vem o Senhor com todos os santos. E agora a coisa vai apertar, porque agora Jesus vai reinar. E quem é que vai se sustentar ou lutar contra o nosso Deus? Eu quando vejo lá os Senaqueribes zombando de Deus, lá os homens deles zombando de Deus, não é? E aí o que aconteceu? Eles estavam lá, não me lembro agora quantos eram os soldados. Não lembro, se vocês lembrarem, me falam. Não é? Com um anjo, quando um anjo matou aquela multidão de soldados, um anjo só. Agora a minha memória não me dá, se alguém lembrar pode falar. Não é? Quantos soldados? Quem vai enfrentar o Senhor? Quem? Quando o Senhor lutava com o povo de Israel, a tolice que eles fizeram é pedir um rei. Né? Eles queriam alguém que fosse na frente, aquela coisa de querer ver para crer, né? Nós queremos também, as nações, o rei vai na frente, todo mundo atrás. O rei não ia na frente com eles, não. Um rei ia dando vitória a eles. Eles, em número menor, como aconteceu uma vez o rei Asa, lá no 14 de 2 Crônicas, ia enfrentar o exército, ele conseguiu reunir todos os soldados, 580 mil soldados, não é? O rei Asa conseguiu. Mas os seus adversários, eles tinham 1.300.000 carros de ferro. Sabe o que é carro de ferro? Já viu esses caveirão que entram pelas comunidades aí? Ninguém consegue derrubar os caveirão, que é todo blindado. Era semelhante, não tinha tecnologia, mas era semelhante. Eles tinham uma blindagem, eles saíam destruindo tudo. Ele, com 580, derrubou e venceu todos os seus adversários. Mas por que ele venceu? Porque o Senhor estava com ele. E aí eles pedem agora o rei presente, o rei que vai à frente e o Senhor dá. Só que aquele rei que foi à frente, o que aconteceu? Eles começaram a só sofrer perdas e perdas e perdas. Mas você e eu, nós temos o Senhor. Quem tem pode dizer o Senhor? Eu tenho o Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí está a segurança do crente, da necessidade de sermos muito, vamos dizer assim, crentes de verdade, né? Então, como eu dizia, o Senhor Deus tem 2 povos, um terreno que é Israel e um que é a igreja. Cada um tem suas promessas específicas e cada um no seu lugar prometido. Para Israel é a terra e no futuro a nova terra, e para a igreja o céu. Quem crê que vai encontrar o Senhor e ficar no céu? 7 anos numas bodas, que eu vou lhe dizer. E alguém já disse que vai passar tão rápido que quando a gente está num lugar muito alegria, tudo muito bem, a gente nem vê o tempo passar, né? Já passou o tempo, já está na hora de descer. Imagine, hein?
né? Então precisamos sempre ter em mente o que é dito para Israel e o que é dito para a igreja. A igreja não existia no Antigo Testamento, mesmo nos dias dos evangelhos, ela ainda era algo futuro. Por isso o Senhor disse: edificarei a minha igreja. Olha só, né? Com o verbo no futuro. A igreja só não existia no Antigo Testamento, como era um segredo guardado por Deus para revelar a Paulo. Em Efésios 5:32, grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Muito glorioso, né? Em Colossenses 1:24-26, né? Que é a igreja, da qual eu estou feito ministro. Olha que coisa maravilhosa, não é? Segundo a dispensação de Deus, que foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. A igreja, irmãos, era um segredo de Deus. Quando Jesus disse: eu tenho muita coisa para vos revelar, mas não posso dizer agora. Quer dizer para um judeu que um gentio ia entrar para a igreja e ter os mesmos direitos que ele não poderia aceitar. Então Jesus foi preparando, não é? Porque ele veio unir, dos dois fazer um povo. Só que as promessas de Deus para Israel são terrenas, e as promessas de Deus para a igreja é celestial. Daí o crente rico não é o que tem mais dinheiro, que tem mais a graça de Deus, né? Por isso é que o Senhor disse, usando o profeta, que a glória da segunda casa seria maior que a primeira. Ninguém entendeu aquilo. Ninguém entendeu. Para quem viu a construção do templo de Salomão, diz que na construção do templo de Salomão tinha em torno de 3.800 toneladas de ouro. Você já imaginou que é 3.800 toneladas de ouro? Paredes de ouro, pisos de brilhantes. Era uma obra riquíssima. A maior nação do mundo é os Estados Unidos. Eles têm um lastro lá de ouro, que eles têm de ouro, é 8.000 toneladas de ouro, que faz dele a nação mais rica do mundo. Salomão gastou no tempo que ele construiu, quase metade do que os Estados Unidos têm, só no templo. Agora o Senhor vem, quando traz o povo da Babilônia, e diz: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Mas se você prestar atenção, primeiro diz: eu sou o dono do ouro e o dono da prata. A glória desta casa será maior do que a da primeira. Só que a gente olhava para a segunda casa, não tinha nada. Era uma construção de alvenaria, bonitinha, bem acabada, mas não tinha nada. Quem viu a glória do céu de Salomão chorou, está lá. E os antigos choraram quando viram a construção. Agora aí o Senhor disse: a glória é maior. Por que era maior? Por que seria maior? Porque a outra tinha a promessa do Messias. E esse tempo, o Messias entraria nele. Jesus entrou naquele tempo. Ele esteve lá. Então a glória não está no que nós temos ter, mas na presença do Senhor, que pode fazer toda a diferença aonde estamos reunidos para adorar. Mas nós precisamos estar aqui em espírito e em verdade. Amém, querido? Então está aí. Essa glória é maior. Joel 2:28-32. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Deixa eu voltar um pouquinho que eu parei aqui, né? Portanto, você não a profecia dirigida, a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto. Eu falei: portanto, você nunca encontrará profecia dirigida especificamente à igreja no Antigo Testamento, embora possa encontrar tipos e figuras. Porque tipos, só para a gente entender o que quer dizer essa palavra tipo, quando a gente estuda tipologia, por exemplo, o cordeiro representava quem? Quem? Cristo. Então é isso que se chama tipo. Outros tipos aconteceram. Por exemplo, Moisés simbolizava também aquele libertador. Mas Josué, olha só, Josué era o tipo de Jesus. Tanto é. Como é que era o nome de Josué quando ele estava na tribo dele? Como era o nome dele? O nome dele era... Você não lembra?
O nome dele era Oséias. Aí quando ele chamou o Espírito Santo, troca para Josué. Por que será? Vamos lá. Oséias, comigo, Oséias quer dizer salvação. Josué quer dizer o Senhor é a salvação. E para completar, quando você pega o nome Josué em hebraico e traz para o grego, que nome aparece? Que nome aparece? Jesus. Coisa linda, né? Linda e completa. Tipos. Então aqui está falando de tipos, né? Então vamos lá. Alguma profecia se quiser, de modo perto da igreja, né? Joel podia estar profetizando especificamente a respeito da igreja nos dias em que viveu, mas estava profetizando para judeus acerca de judeus, falando do futuro de Israel. Veja também que a profecia toda não se cumpriu no dia de Pentecostes. Aí é que vem o que eu estava lendo, né? E a dizer que depois derramarei o Espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Então ele vai falar que vai derramar sobre toda a carne. No dia de Pentecostes, o que aconteceu com 120 crentes? Lá tinha homem, mulher, irmãos e irmãs, estava cheio de gente lá, simples, que não era e nem tinha um cargo específico do ministério. Mas a promessa parcialmente foi cumprida, porque veio o Espírito Santo sobre todos que estavam reunidos. E o que diz o texto? E eles falavam línguas e profetizavam. Agora, quando ele ali, o texto fala línguas ali, só para a gente aprender isso aí, não era língua estranha. Eles foram tomados em idiomas. Né? Por isso que você vai para ver. E cada um ouvia a glória do Senhor na sua própria língua. Quem que conheceu o pastor Dario Figueiredo? Faz assim, Paulo. Pouca gente, né? O pastor Dario Figueiredo, ele era da Marinha. Né? Ele conta uma experiência que ele estava viajando, e aí parou, o navio dele parou nos Estados Unidos, perto de uma igreja. Eles olhavam do navio e a igreja estava lá em frente. Aí o colega dele disse assim: vamos assistir o culto agora cedo, da escola? Aí, daí ele disse: o que eu vou fazer lá? Não vou entender nada, está na igreja, não entendo inglês. Aí o pai disse assim: mas olha, eu entendo um pouco de inglês, eu traduzo para você, vamos lá. E eles foram. Daí sentou lá e as mensagens, tudo. De repente, o pastor Dario levanta para Dario a língua estranha, né? Foi tomada em inglês. Deu uma mensagem em inglês tão correta, tão bonita. Aí o colega ficou olhando para ele. Falou assim: rapaz, quer dizer que você não conhece inglês. Tá bom. Eu só não vou te dar um bufete aqui, porque nós somos crentes. Mas que ver. Quer dizer que você mentiu para mim? Falou: mas por que você está dizendo isso, rapaz? Se falou inglês perfeitamente aqui. Foi inglês que eu falei, eu não sabia. Para ele era língua estranha. Para os discípulos era língua estranha. Mas era um idioma. Então Deus pode nos usar também de algo, o que não quer dizer que não exista língua estranha. Que aí nós vamos ver mais adiante que vai falar o que fala em mistério com Deus, porque ninguém entende. Existe sim a língua estranha, onde as pessoas falam, ninguém entende, nem ele também entende. Aí vem a recomendação de Paulo: é melhor falar em português, né, em língua inteligível, que todos entendam, poucas palavras, porque é muito língua estranha, porque ninguém vai entender, de fato. Se eu chegasse aqui e começasse a falar língua estranha, vocês não iam entender nada, mas eu estou falando na língua de vocês, vocês estão entendendo. Então, é isso, é só para a gente falar. Mas nós vamos ver o que aconteceu e o povo foi muito abençoado. Nessa parte aqui, e também sobre o servo, sobre a serva, naqueles dias de derramamento do Espírito, essa parte não cumpriu, ó. E mostrarei prodígios do céu. Houve prodígios no céu no dia de Pentecostes? Não. E na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça, o sol se converteu na inferno. Aconteceu isso no dia de Pentecostes? Não aconteceu. E a luz, sangue. Agora, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor.
E aí sempre todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você vê que é aqui uma promessa de salvação para quem invocar o nome do Senhor, né? Será salvo, porque no monte de Sião, em Jerusalém, haverá livramento, assim como disse o Senhor. E entre os sobreviventes daqueles que o Senhor chamar, considerando que eram todos judeus que estavam ali, vendo e ouvindo as coisas de Atos 2, fazia muito sentido para eles perceberem que Deus estava cumprindo em parte a profecia de Joel, ou então considerando que a profecia toda irá se cumprir ainda no futuro. Podemos dizer que Deus ali no dia de Pentecostes abriu uma fresta no que Joel profetizou, para que eles tivessem um aperitivo do que será servido para Israel no futuro. Porque Israel, a igreja não estará mais aqui. Há muita gente que faz confusão. Ora Deus fala para Israel como nação, ora Deus fala para a igreja, não é? Porque às vezes aí é confusão, aí está. Precisa a gente, com cuidado, separar um do outro. Amém? Em Atos 3,19, nós vamos ver aquele sermão lindo, né? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os nossos pecados e assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Pedro não precisaria dizer isso se a profecia de Joel tivesse cumprido, pois como o Senhor desceu do céu na frente deles, não haverá dúvida. Mas Pedro diz acertadamente que Joel previu estava acontecendo, isto é, a parte do Espírito de Deus sendo derramado, embora houvesse muito mais por vir, pois a maioria dos eventos citados na profecia não ocorreu no dia de Pentecostes. Aí é que nós temos que ser criteriosos, atenciosos, para saber separar, para entender as Escrituras. Amém, irmão? Então, sim, haverá prodígio no céu e na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça, que também foi previsto por Mateus. Mateus 24, 29 e 30. E logo depois, agora é Mateus falando, né? Daqueles dias o sol se converterá e a lua, né? O sol escurecerá e a lua não dará sua luz. E as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Com a vinda do Senhor para reinar, aí sim o Espírito de Deus será derramado sobre toda a carne, tanto sobre gentios como judeus, porque muitos gentios se converterão. A glória está aí, não é? E todos os que estiverem vivos no reino milenial, isso será uma constante durante o reino de Cristo no mundo. Enquanto isso, a igreja já esteve no céu no arrebatamento, porque a igreja esteve no céu, foi arrebatada, mas ela vem com o Senhor para governar com os 1000 anos, né? E também haverá, eu já no meu livro eu falo sobre isso, que a primeira ressurreição ela tem 2 fases. Uma fase para a igreja, segunda fase para os da tribulação. Quando você lê o capítulo 20 do livro de Apocalipse, quem são esses que vieram da grande tribulação? Vai haver a segunda fase da primeira ressurreição. A segunda ressurreição só acontecerá, porque ali mesmo no texto do Apocalipse 20, que a segunda ressurreição só vai acontecer depois de 1000 anos, quando vai haver a terra vai ser restaurada, vai ser um governo, não é? Que aquele rei chamava de utopia, o reino sem luta, sem prova, sem assalto, sem um reino perfeito. Eu imagino um reino como foi o paraíso. Agora, durante o milênio, terão muitos ímpios na terra, que servirão o Senhor obrigados. Por isso que a Bíblia diz: ele governará com vara de ferro. Vocês já imaginaram uma nação que não chova, que a terra não produza? Como é que eles vão comer? Então o texto lá de Zacarias diz claramente: a nação que não trouxer as oferendas, sobre ela não vai haver chuva, não vai haver plantação. Então você, reunindo essas informações todas, você percebe
que o Senhor está governando com vara de ferro. Eles serão obrigados a adorar, vir às festas. Tem um pastor de uma igreja muito grande, estava vendo ele comentar, a igreja dele tem 80 mil pastores. Então ele pode chegar, eu oro por esse homem, meu Deus, que responsabilidade, ele tem 80 mil pastores. Porque tem pastor no mundo inteiro, irmãos. Não é brincadeira não, é grande mesmo. E eu digo, misericórdia, eu tenho um ministério pequenininho, já me dá trabalho. Imagine ele que tem só de pastores 80 mil. É pastor. E pastor é bênção, né? Nós temos que estar cheio do Espírito Santo, porque se não tiver, só Jesus na causa, né? Então está aqui, com a vida do Senhor para reinar, sim, o Espírito de Deus estará derramado sobre toda a carne, tanto sobre os gentios como os judeus, todos os que estiverem vivos para o milênio, e a igreja também com o Senhor. Amém, queridos? Aí nós vamos dar uma parada, não é? Aqui, eu tenho ainda alguns minutos, vou dar uma continuadazinha aqui. A descida do Espírito Santo é anunciada por Jesus nos Evangelhos, e em especial no Evangelho de João. Essa descida aconteceu no dia de da festa da colheita, conhecida como Festa das Primícias, onde os judeus separavam a melhor parte da sua colheita e entregavam a Deus. O que nos apresenta aqui? Honra ao Senhor, repita comigo, honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e transbordarão o teu regalo. Aleluia! Sabe o que quer dizer isso? Primeiro é do Senhor. Pastor, esse bem não vou dar o dedo porque eu não sou bom. E quem que disse que Deus quer a sobra de alguém? Olha só, honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua renda. Você quer investir e ter retorno assim 100 vezes mais? Invista no reino de Deus. Seja fiel dizimista, fiel ofertante. Você vai ver a igreja caminhando, né? E você às vezes não pode ir, mas a sua oferta vai estar ajudando a obra a ser realizada. Aleluia! Então eles aqui, o Espírito Santo desceu no dia da colheita, o dia que eles pegavam assim, eles iam fazer a colheita, aí tiravam o melhor, trazia para o Senhor. E o que o Senhor fazia com a colheita dele toda? Abençoada. Aí eu vou me lembrar da palavra de fala assim, né? Trazeis todos os dízimos à casa do Senhor, como vocês fazem prova de mim. Se eu não abrir a janela do Senhor, não derramar, é verdade isso? Quem que acredita que o fiel, a janela do céu está aberta para derramar sobre ele? Levanta a mão e diz: eu acredito. Isso é verdade, né? O tempo chegou, a redenção foi consumada, Deus foi glorificado, Cristo está à sua direita no céu, e o Espírito Santo desce à terra. Deus inaugura a igreja, fazendo isso de maneira adequada para a sua própria sabedoria, poder e glória. Um poderoso milagre é operado, um sinal do alto é dado, um grandioso evento assim registrado. Então, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Essa palavra, concordemente. Você está entendendo a importância da união? Salmo 133, como é que diz? 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. União, irmãos. Amando junto, orando junto com o seu pastor. Porque às vezes o diabo mexe assim na cabeça. Mas eu acho que a gente não pode ficar só olhando pastoral. Meu irmão, quando você faz isso, Satanás começa a rir de você. E você está certo. Ele começa a jogar certo a Deus, dados e fala: você está certo, é isso mesmo. Porque ele quer destruir. E quando ele destrói, ele sai batendo palmas, não é? Então, vamos dizer não para ele, nós não vamos ficar junto com o nosso pastor, orando, trabalhando, porque é o caso. Se vocês lerem lá o livro de Samuel, quando o povo rejeitou Samuel pedindo um rei,
Senhor Jesus disse, né? O Senhor, vou tirar o Jesus, porque alguém vai dizer que ele estava lá. Disse para Samuel, Samuel não rejeitaram você, não, eles rejeitaram a mim. Às vezes você está rejeitando um homem de Deus que está sendo usado para te ajudar, e você pensa que está rejeitando, você está rejeitando o próprio Deus. Aí a sua vida vai virar cambalhota para todo lado. Muito, mas muito cuidado dele. Cumprido-se o dia de Pentecostes, estavam todos concorrentemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Agora vem a mais interessante. E todos foram cheios do Espírito Santo. Vamos dizer juntos? E todos foram cheios do Espírito Santo. É isso que nós temos que ligar. É isso que nós precisamos fazer. Senhor, eis-me aqui. E começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Talvez seja bom fazer uma pausa por um momento e observar alguma coisa conectada à descida do Espírito Santo e a demonstração do seu poder nesse importante dia. Havia, em primeiro lugar, o cumprimento da promessa do Pai. O próprio Espírito Santo foi enviado do céu. Esta era a grande verdade do dia de Pentecostes. Ele veio das alturas para habitar com a igreja. Olha, ele está com a igreja. Ele não vai sair não, tá? Se você fechar a porta, ele fica batendo. Se você abrir a porta, ele entra. Se você deixar, ele te usa. Se você não deixar ele te usar, ele vai lutar para você deixar. Ele quer te abençoar, ele quer te encher, ele quer te usar. Não pense que é você como estivesse sendo usado, o Senhor agindo, não. O próprio Senhor está agindo através de você. É o que está lá no livro de 2 Coríntios, né? Temos essa glória em vasos de barro, para que a excelência seja do Senhor e não nossa. Mas você tem que estar com coragem, você tem que estar disposto. Eis-me aqui, Senhor, como disse Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. O mundo está precisando de Jesus e você é o porta-voz de Jesus. Amém. Isso nós temos que estar muito atentos. Cristo havia também cumprido a palavra dos seus apóstolos: vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Em Atos 1:5. Talvez os discípulos não soubessem o significado dessas palavras, mas o fato é que agora estavam cumpridas. A revelação completa da doutrina de um só corpo aguardava o ministério de Paulo, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos vivido de um Espírito. Está lá em 1 Coríntios 12:13. Amém, meus irmãos? Eu vou parar aqui. Da outra vez que eu voltar, eu continuo. Mas esse aí, não vos embriagueis com vinho em que há contenda. O que é contenda? É a divisão, é cada um achando que, eu não estou gostando, não sei o que. Olha, se você está sentindo que está faltando alguma coisa, é muito importante, porque se você está sentindo, é Deus te incomodando, mas não é para você criticar, é para você dobrar o joelho e orar. Você se lembra quando o Gideão estava lá debulhando trigo no lagar? Lagar era lugar de debulhar trigo. Trigo é debulhado na eira, mas a eira os midianitas estavam de olho, era época da colheita, né? Quando ele estivesse lá debulhando, ele ia lá roubava tudo para ele. Quem é que Gideão esperto foi lá para o lagar? Ninguém vai pisar lagar, porque hoje ninguém está pisando uva lá, então eu vou para lá. Ele foi trabalhar o trigo dele no lugar esperto, né? Mas ele estava lá debulhando, mas o pensamento dele é aquela tristeza, porque Deus permite que nós, um pouco de promessa, quanta coisa boa eu vi, enquanto ele debulhava, a cabeça dele estava como você às vezes acha que está faltando alguma coisa. E quando ele estava assim, e dentro de si, com aquela angústia, aparece o Senhor. Ei, varão valoroso, o Senhor é contigo.
Você viu que logo o senhor estava fazendo? Ah, se o senhor é grosso, que Deus começa, as coisas que não se faz contar, vai nessa tua força e você vai dar o livramento. Está te incomodando alguma coisa que está faltando? É porque Deus quer te usar para ajudar a resolver. Está entendendo isso? Eu acho que está faltando alguma coisa. Dobra os joelhos assim, Senhor, está faltando. Começa a orar. Aí Deus vai fazer contigo como fez comigo. 1962, vocês estão vendo que é coisa antiga mesmo. Né? 62 para 2023, 61 anos. 61 anos atrás, eu era um jovem de 16 anos, agora estou um pouquinho mais. Né? E eu tinha um pastor, o nome dele, João Batista. Ele era madeiro, mas muito bem vestido. Ele ia para a padaria todo de terno, gravata, né? E ele foi assistir o culto conosco, muito usado por Deus, pastor João Batista, né? E eu vi ele ali, saiu dali, vamos, agora eu deixei para a minha padaria passar a noite inteira amassando pão. Era sábado, domingo de manhã ele vinha já bonitinho na escola. Eu entrei no meu quarto, eu morava sozinho. Comecei a conversar com Deus. Senhor Jesus, ajuda o pastor João Batista. Olha o teu céu, um culto tão alegre. Agora vai passar a noite passando pão. Tá bom, a profissão dele. Mas Senhor, ajuda. A minha palavra, pastor José, ajuda o pastor João Batista. De repente, uma voz entrou no meu quarto assim: Gênesis, ajuda o pastor João Batista. Eu pensei que era alguém que tinha entrado, comecei a procurar, não tinha ninguém, estava sozinho. Aí veio no meu coração aquela voz quentinha. Você ouviu a minha voz? Eu falei, Senhor, eu posso dizer, já ouvi a voz do meu Deus no meu ouvido. E o que é que eu fiz no outro dia de manhã? Cheguei na igreja, tinha um coqueiro assim na porta, era um barracão em Milópolis, não é? E eu estava lá em pé esperando, quando o pastor João Batista chegou todo cargoso, tão bonito, que saiu no sábado, voltou no domingo, já ia para entrar para a igreja. Eu falei, pastor João, tem uma coisa para lhe falar. Ele disse, irmão Gênesis, o que é? Eu falei, pastor. Aí quando eu terminei de contar, ele começou a pular e falava com o espelho, falou. Eu falei, pastor, ele disse assim, pastor Gênesis, irmão Gênesis, eu estava pedindo a Deus para levantar alguém para me ajudar. Daquele dia em diante, Deus me botou do lado daquele homem. Está preocupado com alguma coisa? Acha que está faltando alguma coisa? Diga, como disse Isaías, eis-me aqui. Vamos dizer junto? Eis-me aqui. Envia-me a mim. Amém. Quanto de os amores? Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Os anúncios da semana são que de segunda a sexta-feira temos oração na nossa igreja a partir das 8 horas. Quinta-feira tem culto às 19h30 e após o culto tem ensaio com a União Feminina. São os hinos que estão sendo ensaiados para o congresso da União Feminina aqui no Jardim Miriam. Esse sábado temos 2 congressos. Tem uma carta, o congresso da União Feminina lá do Jardim Mabel. E também tem uma carta, convite, congresso da mocidade da igreja Vinde a Mim, lá de Goianas. Amém. Domingo tem escola bíblica dominical às 17h30. Melhor dizendo, esse domingo não tem. Esse domingo é o domingo dia 30. Não temos a escola bíblica dominical porque temos a reunião de obreiros e obreiras lá no Jardim Cipramar. Amém. Reunião no Cipramar. A reunião ela se inicia às 9 horas, mas às 8 tem um café. Então se a gente chega mais cedo, a gente ainda come um café. E não temos a escola bíblica por conta disso. O tempo de lá para cá, acreditamos que fica pesado, mas temos o culto. O culto se inicia às 19 horas no domingo. Então agradeço a oportunidade. Amém. Paulo vai estar orando e dando a bênção apostólica. Senhor meu Deus, agradecemos, Senhor Jesus, por esse estudo, Pai, meu Deus, ó Senhor, nós te pedimos, Pai, que o Senhor, Pai, continue, Deus, ajudando, Pai, o teu povo, capacitando, Pai, o teu povo,
guiando, Senhor Jesus, meu povo, Pai, no caminho certo, meu Deus, a qual, Senhor, meu Deus, nós sabemos, Pai, que haverá outros caminhos, Pai, mas nós te pedimos, Pai, que o Senhor, meu Deus, esteja nos guiando, nos guardando, nos protegendo, Pai, e nos ajudando, Pai, para que nós possamos, Pai, andar nos teus caminhos, Pai. Abençoa, meu Deus, aquele que não pôde vir, Pai, derrama a tua graça, a tua unção, Pai, dá oportunidade, meu Deus, que está nos rendendo aos teus pés, Pai, e está juntamente conosco, meu Deus, louvando e exaltando o teu santo nome, Pai. Aquele que for a pé, de carro, de ônibus, o Senhor possa estar guardando e livrando, Pai, do homem perverso, da bala perdida, nos dando, Pai, uma noite abençoada, Pai, debaixo da tua graça, Pai, e um amanhecer, Senhor Jesus, nas tuas mãos, Pai. Nossa, Senhor, meu Deus, muito obrigado, meu Deus, por esses momentos aqui neste lugar, pois as coisas que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E agora, querida e amada igreja, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Eu recebo. o grande amor de Deus, Eu recebo. a comunhão e as consolações do Espírito Santo, Eu recebo. seja com todos vós e com todo o povo de Deus da terra. E todos nós dizemos: Amém. Amém. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, oh. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe ricamente. Estou aqui para falar do nosso sítio Obra da Restauração, sítio este onde será ali construído, o centro convencional das igrejas na Obra da Restauração da sucursal São Paulo Sul. Estou aqui então para falar aos nossos pastores, obreiros, às nossas igrejas, que a partir de então inicia-se as primeiras etapas, ou seja, a primeira etapa ali na construção, porque é do conhecimento de todos que nós adquirimos este sítio, juntamente aí com a Agiorbe Nacional e o Ministério da Igreja de São Miguel Paulista em novembro do ano passado, E agora então partimos para a primeira etapa, que é exatamente a construção da entrada ali, da estrada, de entrada por onde certamente ali entrarão os ônibus, caminhões com material, enfim, essa é a primeira etapa. E nós estamos então lançando aí uma campanha com todas as nossas igrejas, com um valor mínimo de R$150. Aqui para anunciar aos amados que nós estamos juntos, certamente aí na continuidade do trabalho desse sítio, porque é para o bem das nossas igrejas aqui na sucursal São Paulo Sul. Espero que todos possam abraçar em nome de Jesus, sabendo que a diretoria da sucursal São Paulo Sul está junto, certamente, com a nossa Assembleia Geral e a igreja em São Miguel Paulista, nessa batalha, nessa luta, nessa peleja, para que cheguemos ali à conclusão desse sonho. Sei que não é fácil, mas certamente o nosso Deus nos conduzirá a bom termo, em nome do Senhor Jesus. Contamos com a colaboração dos amados, além das vossas orações, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na doce paz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Venho gravar este vídeo para fazer aqui a solicitação
diante do trabalho empenhado pela Igreja em São Miguel Paulista, na pessoa do seu presidente, pastor Gênesis, juntamente com os pastores que compõem o corpo de obreiros da Igreja em São Miguel, somado à sucursal São Paulo Sul, sob a presidência do nosso ilustre colega, o pastor Paulo Placinetti, está sendo empenhado agora um grande trabalho para fazer a terraplenagem no sítio Obra da Restauração, sítio esse que foi adquirido para acontecer os grandes trabalhos da nossa convenção estadual e até mesmo aqueles que estiverem fora que quiserem fazer uso. Portanto, todos aqueles que tiverem desejo de ver realmente essa obra construída, principalmente as nossas igrejas dentro do estado de São Paulo Sul, façam as suas contribuições. Haverá agora uma terraplenagem, uma abertura de uma estrada, onde o valor vai exceder aí R$40 mil, e é lógico que há uma necessidade de uma união para que possa ser realizado esse grande trabalho aí. Então é um trabalho que será realizado para o benefício das nossas igrejas na obra da restauração e principalmente as nossas igrejas que estão dentro do estado de São Paulo Sul. Então conto com todos e espero que haja uma resposta favorável dos nossos pastores, dos nossos obreiros e das nossas igrejas. Grande abraço a todos, que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Jesus bendito, tudo deixa, tudo entrega, tudo